Perceberam o que está acontecendo? Como é que é? Por que não pode consagrar? É muito sério. É muito sério. Pode colocar mezuzá no carro? Pode colocar mezuzá no carro? Pode. Não é obrigação, mas pode. Existe... se quiser ser marmim, pode. Existe inclusive mezuzá de carro, tá? Depois eu vou até trazer, se alguém quiser, a gente pode encomendar. Mas existe mezuzá de carro, mas não é obrigação. Alguém que quer ser marmim pode colocar. Por exemplo, uma pessoa sempre teve mezuzá no carro, ela pode parar de usar mezuzá no carro? Não. Porque ela fez uma aliança consagrada, ela fez mais de uma vez a aliança. Como é que ela faz para não ter mais? Ela reúne um Beit Din, e aí ela faz uma... Tipo a Atarat Nedarim, que a pessoa faz anulação de promessas, e aí ela paga uma multa, então ela fica livre daquela mitzvah. Por exemplo, a pessoa que deixou o peote crescer, ela quer cortar o peote, como é que ela faz? Mesma coisa, ela faz Atarat Nedarim, porque ela é uma obrigação que ela se colocou. Ela se colocou. Então, ela fez uma promessa diante do Eterno, ela tem que fazer. Reunir duas pessoas que vai fazer diante do Beit Din, ela paga uma multa, então ela está livre de fazer aquela rumra que ela fez para ela, entenderam? Então, para fazer uma rumra tem que ter duas testemunhas, no mínimo, tá? E tem que ser testemunha kasher, como diz o Eduto da Torá. Bom, depois a gente... Não é agora, o tema não é Eduto para testemunho para Beit Din, mas um dia a gente vai tratar só sobre esse assunto. Vamos continuar aqui. Alguma dúvida do que foi falado até agora? Não? Vamos lá. Aqui está datado de 18 de Marshivan. Está no Perek, está na Alahá de número 2, a Beit, Alahá Bet. Koden Shichanes Letochem, e diz assim: antes de você entrar nesses lugares, aí vai dizer o que é preciso. Ó. Aí ele diz o seguinte: ó, Yeknach et hatit. É preciso você limpar os pés antes de você entrar num lugar desses. É preciso estar de pé limpo. É preciso atentar em não entrar com sujeira no corpo ou na roupa. Ou seja, qual é a primeira coisa que a gente faz antes de entrar no Beit Knesset? Tomar um banhinho. Netilat Yadayim. Primeiro Netilat Yadayim. Tá? Vamos falar em primeiro... A gente vai falar sobre banho, tá certo? Fala sobre banho. Mas a primeira coisa que a gente faz quando entra aqui na Netilat Yadayim. Vai lá fora. Do lado ali da pia tem a oração de Netilat Yadayim. Você faz a lavagem das mãos e entra para o Beit Knesset. Por que isso? Em primeiro lugar, a gente já estudou anteriormente da Alahá que a gente tem de só orar se a gente estiver limpo. Então, por quê? Porque existe uma mitzvah de oraita, está escrito na Torá, que o Eterno não habitará no meio das sujeiras, das impurezas. Tá? Ou seja, pode fazer uma brachá dentro do banheiro? Não pode fazer uma brachá dentro do banheiro. Existe uma alahá ainda um pouco mais marmir, que é uma alahá que a gente também não pode pensar em coisas de Torá dentro do banheiro. Por que isso? Mas isso é muito exagero. Não é exagero, vou dizer por quê. A nossa mente, a nossa memória, ela também é associativa. Se todas as vezes que você está fazendo cocô, desculpa a expressão, mas você está fazendo cocô e está lembrando do Eterno, você associa no seu subconsciente coisas sagradas com coisas imundas. Então, quando a gente faz essa separação de não pensar coisas sagradas no banheiro, a gente purifica também a nossa mente. Toda vez que você tiver com uma coisa que não é boa e estiver associando isso com uma coisa sagrada, a sua mente vai associar isso. O cérebro é como uma esponja e a nossa memória é associativa. A gente já fez exercício de brainstorm. Quem já fez exercício de brainstorm, levanta a mão. Quem não fez brainstorm? O brainstorm é o seguinte: a gente fala uma coisa, é uma tempestade de ideias. A gente fala uma coisa e aí associando a pessoa vai falando outra para ter outras ideias em relação àquilo. É uma cadeia de ideias. Por exemplo, eu falo sabão. Miriam? Detergente. Sabonete. Mais alguém? Água. Chuveiro. Esponja. Espuma. Shampoo. Então olha só. Começou com detergente, não foi isso? Sabão. E terminou no detergente, chegou até em água. Então assim, a lógica do ser humano funciona assim. E muitas vezes ele vai falar coisas que pode chegar inclusive a um navio.
começou com sabão, chega no navio. A gente continuar aqui a nossa conversa, porque tem tudo a ver com água. Depois a gente pode falar de micróbios, pode falar então de ciência, pode falar, e assim vai a mente. Então a nossa memória, ela é associativa. Então, os nossos caminhos fizeram isso porque, já que o Eterno fala que não pode andar excrementos com o nome do Eterno, a gente entende então que tudo quanto é sagrado não pode ter contato com coisas imundas. Perceberam? São coisas que você tem que separar, porque senão sua mente não aprende a separar essas coisas. Entenderam? O seu subconsciente absorve mais coisas do que o seu consciente. Então o seu consciente tem que mandar no seu subconsciente. Ok? Eu levo assim, um livro de língua portuguesa e fico resolvendo a questão de português para poder distrair a mente, para não pensar nas coisas da terra. Sim, boa. Inclusive existe rock, bossa nova, eu faço isso. O problema foi quando eu estava agora na Contagem do Homer, que aí não podia ouvir música. Aí eu tentava pensar em outras coisas, pensava em fazer cálculo e algumas outras coisas. Mas tem gente que... Existem rabinos que escreveram livros de ciência, né? Escreveram livros de física quântica enquanto estavam no banheiro. Maimônides foi isso, né? Então assim, para poder exercitar a mente de alguma outra forma. Vamos lá. Exatamente. É permitido cuspir desde que se esfregue logo o cuspe. É permitido cuspir desde que esfregue logo o cuspe com o pé. Isso era antigamente quando a Beit Midrash não era assim de mármore e tal. Hoje em dia é. Por que era permitido cuspir? Porque quando a pessoa salivava demais, é proibido a pessoa fazer mal ao seu corpo, entendeu? Então, isso era permitido, porque não era considerado, saliva não é considerado sujeira, entendeu? Como terra, como fezes e algumas outras coisas assim. Vamos lá. Então esse alahá hoje não dá, hoje não dá. Vai lá fora, cuspe lá fora. Ainda sobre o assunto, a gente estudou especificamente sobre oração. Quando a gente estudou sobre oração, a gente estudou sobre limpeza. Vocês lembram disso que a gente estudou com a gente? Então vamos relembrar um pouquinho como é que era a questão da limpeza? É proibido então, de manhã então é proibido estar sujo por dentro e por fora. Então o que acontece antes de orar? Vai-se ao banheiro, né? Libera tudo que tiver que liberar, né? E aí depois se limpa, se lava, tá? E aí depois continua. É proibido também limpar-se com a mão direita quando estiver lavando. Lógico que hoje existe papel higiênico, tá? Mas mesmo depois do papel higiênico, se lave, por favor, tá? Porque papel higiênico não é solução de limpeza, higiene e coisa nenhuma, é só para tirar o grosso. Mas depois lave, tá? Use papel higiênico sim, mas lave. Isso é regra sim de alahá, tá? Isso está na alahá, escrito. Não é a matéria de hoje, mas é alahá. Infelizmente o brasileiro não associa, não. A educação é em casa e na sinagoga não aprende educação. Ao contrário, quando a gente estuda no Yeshiva, a gente aprende higiene pessoal também para oração. Então o que acontece? Na hora de limpar as fezes, como é que se faz? Limpa-se e lava-se, depois de papel higiênico, lógico, com a mão esquerda e não com a mão direita. Por quê? Para as mulheres não tem essa limitação. Para as mulheres pode ser limpar da melhor forma possível, contanto que você lave bem. Corte as unhas para que também não haja também resquício de alguma coisa quando você fosse limpar. Mas limpe-se o homem com a mão esquerda, por quê? A mão direita ela vai ser usada para fazer o quê? Colocar o tefilim. E tomar cuidado para não limpar com os dois dedos daqui, porque é aqui que a gente prende o tefilim. Então se lava, de preferência, com a parte inferior da mão. Tá bom? Estamos falando de higiene. Sabão, lógico, sabão, com água, tudo bonitinho, por quê? Ninguém vai orar depois de fazer o que for fazer no banheiro, ninguém vai orar depois e ficar com mau cheiro. E não é permitido ficar com nenhum resquício de fezes durante a oração, ok? Por quê? Porque a Torá fala especificamente: o meu nome não habitará no meio das fezes. Então não venha para a sinagoga sem estar lavado. Ah, mas no Shabat a gente não toma um banho completo. Isso é verdade? Se alahá? É verdade. Porém, a Torá diz que não é para tomar um banho completo, mas não é para ficar com mau cheiro e nem muito menos com sujeira. Então como é que se faz no Shabat? Pergunta: como é que eu faço no Shabat? Se eu estiver sujo, lava especialmente as axilas e lava as partes íntimas, tá? Não precisa tomar um banho completo, não lava-se cabelo no Shabat, não se faz, a não ser que o cabelo seja sujo, porque existe uma mitzvah, o nome do sagrado não está em meio à sujeira, tá bom? Então, tudo é uma... Não se toma banho no Shabat por conta do trabalho que isso dá, porque atrasa, porque é um trabalho muito grande e tal. Mas a higiene tem que se ter no Shabat. Então é uma entre aspas, uma incoerência de alahot,
mas a gente vai sempre pela Lahá, que a limpeza é mais importante, tá? Então, lava-se as partes principais, não gasta-se 3 horas lavando o cabelo, 3 horas se lavando, passando, né, cremes. Esse é o propósito. O Shabat é um dia para se cuidar do eterno e é para você descansar. Então, se você vai fazer aquela faxina, deixa eu fazer a faxina de banho no domingo, tá? No sábado você faz aquelas limpezas emergenciais, ok? Entendemos? Hã? E dá prazer, né? Então tem que ter uma hora de Shabat também. Então tem que ter uma coerência em relação a essas coisas, tá? Mas o grande problema, na verdade, é quando você gasta... Como é que era o feito banho? Hoje muitas pessoas fazem banho dessa forma. Gasta-se quase 40 minutos no banho, passa-se um sabonete, depois passa um creme depois lava o cabelo, aí depois lava a barba, passa shampoo na barba, né? E aí faz aquela limpeza demorada. Então no Shabat não é dia disso. No Shabat não é dia de a gente cuidar da gente. No Shabat é a Avodat quem que é para fazer no Shabat? É a Avodat meu corpo ou a Avodat Hashem? Perceberam qual é a questão? Qual é o prazer que tem que ser maior? O eterno ou a mim? Entenderam qual é a questão? Então deve-se ter um equilíbrio, ok? É essa a questão. Se eu podia botar o tal Não se tem minutos. Mas assim, qual é o propósito de tomar banho no Shabat? O propósito de tomar banho no Shabat é você se limpar, não é ter prazer. Novamente, banho no Shabat não é para ter prazer. Qualquer outro dia para você ter prazer. Banho no Shabat, a não ser que seja antes do Shabat. Por exemplo, sexta-feira à noite, sexta-feira antes do entardecer, toma banho quente, essa é a Lahá. Toma banho quente para relaxar o corpo, e toma aquele banho bem tomado. Por quê? Para que você não precise tomar um banho muito bem tomado no Shabat. Para você só tomar um banho emergencial no Shabat. Ok? Entendemos? Mas a gente se cuidando, não é como se a gente estivesse se cuidando para a terra, já vale também? Não. Por exemplo, eu jogando videogame no Shabat, eu tendo prazer do videogame no Shabat, eu não estou não estou cuidando de ter prazer com o eterno? Não. Entendeu? Eu não estou cuidando da minha mente para eu estar menos estressado para ter contato com o eterno? Não. Entenderam? Às vezes é tênue as questões, né? A gente fala, não, tem que ter prazer no Shabat, então eu vou passear no Shabat. Eu vou comprar um lanche e vou sair com a minha família no Shabat. Não. Perceberam como é que é tênue a questão? Pode escutar ralé no Shabat. Hã? Escutar ralé no Shabat. Pode, lógico. Pode. Entendeu? Não, depende. Música no Shabat só se for numa relação de oração, ou seja, Tehillim, salmos, entendeu? Tem que selecionar. Sim, é porque a Avodat Hashem é um dia para eu descansar do meu trabalho, porém eu tenho que fazer a Avodat Hashem. O meu trabalho é para o eterno, entendeu? Você não pode escutar aquele ralé mais movimentado. Né? Não, se for Halel, se for Tehillim, se for salmo, qualquer coisa que seja Avodat Hashem é oração, de qualquer forma é oração, entendeu? Então cânticos que são orações, você pode ouvir o dia todo, entendeu? Você pode cantar o dia todo. O problema é o seguinte, eu vou ouvir Raimundos no Shabat, eu vou ouvir Titãs no Shabat, né? Eu vou ouvir Bossa Nova, Vinícius de Moraes no Shabat. Entenderam qual é a questão? Ah, mas eu não tenho que ter prazer no Shabat? Tem, mas tem que ter prazer em fazer a Avodat Hashem, entendeu? Qual capítulo mais que ele o nome de eterno não pode ser pronunciado aqui de escrever? Eu não lembro, mas depois eu posso pegar. Mas eu não lembro direito do que é. Sim. Eu dei uma cabeçada. Aham. O ser humano deve ser evitado no Shabat. Não. Porque, por exemplo, a gente no Shabat o que a gente faz? A gente sente cheiro de aromas de especiarias. A gente sente cheiro de perfume no Shabat. A gente come, a gente bebe. Então nem tudo. O que eu estou falando é o seguinte, tudo que for para Avodat Hashem, ok. Se for alguma coisa que é para eu ter prazer para mim mesmo, não é permitido. Entenderam qual é a questão? Eu sei que a diferença é muito tênue. Por exemplo, perfume eu vou ter prazer para mim, mas eu estou usando o meu olfato para servir ao eterno. Aí pode. Vocês perceberam? Por que a gente usa perfume no Shabat? Por que a gente coloca coisas cheirosas no Shabat? Por que tem que ter agradabilidade com o perfume? Porque eu estou usando meus sentidos. Então, olfato, visão, tato, paladar. Então a gente faz a Avodat Hashem com todos os nossos sentidos. Então tudo a gente pode ter prazer no Shabat. Geralmente associa isso a tudo que é né? Como um aroma no suave. Exatamente. Tudo isso tem que ter um motivo na Bíblia. Por isso que a Lahá, por que existe a Lahá? Porque uma coisa é eu pensar com a minha mente, como a gente já estudou ontem, tem Humurot. O que é uma Humurá? É uma coisa que é a força do ser humano na Terra. Então a gente está preso à Terra. Então a gente às vezes confunde o que é para o eterno e o que é para a gente.
A Lahá não. O que a Lahá faz? Ela estuda de maneira sóbria. Vou pensar, não vou ver isso aqui. Vou esperar um pouquinho, depois eu volto nesse assunto para ver se realmente é isso. Chama outras pessoas, chama outros alunos, chama outros estudiosos para ver se aquilo é mesmo ou se é coisa da minha cabeça, entenderam? Quando nós mesmos achamos, não vou fazer o que eu acho que eu quero, nós temos cultura, nós temos emoções, nós temos uma ligação pessoal com algumas coisas. Então, nós muitas vezes vamos ter associações nossas, humanas. E é preciso que a gente desassocie isso. Por exemplo, uma pessoa me perguntou assim, pode assistir televisão no Shabat? Óbvio que não. Por que não? Ah, mas eu não posso ter prazer no Shabat assistindo televisão? Não, por quê? Tem alguém que está trabalhando para fazer a televisão funcionar. Você está tendo proveito direto disso. Segundo, tem comercial na televisão? Tem. Então você está tendo proveito de um trabalho. Então você está dando audiência, então você está dando dinheiro para outra pessoa no Shabat. É um comércio. Você vai pensar em coisas de comercial. Casas Bahia agora com promoção. Caramba, está tendo promoção na Casas Bahia. É proibido a gente pensar em negócio no Shabat. Entenderam? Então, isso aí é uma outra discussão. Mas o que eu quero entrar agora no que não pode, entendeu? Por exemplo, eu posso ouvir rádio no Shabat? Não, não pode. Mas eu posso ouvir música no Shabat? Pode. Ouvir música? Pode. Mas ouvir rádio? Não. Por quê? Porque tem negócio, porque tem anúncio. Eu posso entrar no Facebook no Shabat? Não, não pode. Eu posso entrar no YouTube no Shabat? Não, não pode, porque tem anúncio. Vocês entenderam? Eu não posso ser um agente direto de negócios no Shabat. Correto? Então não pode. Entenderam? Ah, mas se a pessoa não tem outro meio de estudar, eu já dei uma dica para as pessoas. Tem como sim, a pessoa que mora num lugar distante, estuda antes a Parashá no Shabat, do YouTube mesmo, faz as anotações e no Shabat usa as anotações que já anotou. Pode ou não pode fazer isso? Pode. Só que as pessoas têm o quê? Preguiça. Entendeu? Quer fazer a vodata ao teu corpo, entendeu? Então você não quer ter o trabalho de anotar antes do Shabat, de estudar e depois desligar da internet. Entendeu? A gente é preso à internet, existe o vício da internet. Tem até um vídeo muito interessante que um dia eu vou passar para vocês no Facebook, que é o que está acontecendo com as pessoas. As pessoas andam na rua assim, ó. Você cumprimenta a pessoa, lá, bom dia, bom dia. Nem olha, atravessando a rua. Eu vi no programa do dia, pessoal jantando com os amigos, não conversava só pelo telefone. A pessoa tá na mesma mesa e todo mundo, cada um no seu... Casal, casal, às vezes não conversam. Por quê? A internet tomou o lugar das pessoas. Entenderam qual é a questão? Hoje nós temos que nos desligar dessas coisas, tá bom? Sit on down.